A paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para continuar o estudo do livro Multiplicação. Estamos estudando esse livro maravilhoso, pastor Roberto Botrel, e a nossa expectativa é que ele fale de forma especial a vida da nossa igreja, a Igreja Batista em Vital Brasil, mas não apenas a nossa igreja, a todos os que vão assistir a essa aula, né? É muito importante que você tenha o livro. A gente não resume o livro aqui, a gente dá um olhar dentro da perspectiva de Deus para a vida da nossa igreja, mas o livro é muito importante para te ajudar a compreender a visão geral daquilo que o autor tem para nos passar. No último encontro, o pastor André Iglesias nos falou sobre a visão. Visão é a chave, uma aula maravilhosa. Agradeço aí mais uma vez ao pastor André. E hoje, no nosso terceiro encontro, vamos falar, capítulo 3, qual a minha missão? Perceba que a pergunta já se mostra personalizada, ela é individual. Você precisa refletir primeiramente sobre você. Qual é a minha missão? Eu olhando para mim mesmo. E o autor diz assim: uma vez que a visão é clara, estamos dispostos a torná-la realidade, vem a próxima pergunta: o que preciso fazer para conseguir isso? Na última aula falamos sobre a importância da visão, a visão que nos move. A visão é o alvo, é o objetivo. E a visão que o Senhor Jesus nos deu na palavra é a visão de alcançar uma multidão de pessoas. É de fazer uma multidão de discípulos. Agora, a pergunta é: como alcançar esta visão? Eu tenho um alvo, eu sei para onde eu quero ir. Como chegar lá? Aí entra a missão. A missão é o que devemos fazer para que a visão se torne uma realidade. Quando Jesus nos mostra na palavra dele aquilo que nós devemos alcançar, ele também na palavra nos aponta a maneira como fazer, a maneira de alcançar a visão. Um texto muito lindo, Mateus capítulo 28, versos de 18 a 20, estão aqui no livro também, na página 67, eu quero ler esses versículos. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse trecho, esses versículos, são conhecidos como a Grande Comissão. E outros dois versículos, dois textos, melhor dizendo, que também falam sobre esta comissão, são Marcos 16, 15 e 16 e Atos 1, 8. Eu quero ler também. Diz assim, Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olhando para esses versículos, chegamos à seguinte conclusão: a missão que o Senhor Jesus nos deixou não é apenas de falar do Evangelho, não é apenas de ir, né, como nós frisamos tantas vezes. A grande missão é fazer discípulos. Fazer discípulos. Façam discípulos. E eu percebo, irmãos, que infelizmente nós, como Igreja do Senhor, temos falhado em fazer discípulos. Temos perdido a visão e não temos conseguido cumprir a nossa missão.
É por isso que ao longo desse estudo eu peço que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, como ele tem falado ao meu, para que a gente possa refletir e principalmente se colocar à disposição de Deus para fazer os ajustes necessários. Peça a Deus enquanto nós estivermos estudando para que Ele te mostre quais são os ajustes necessários para que a gente possa cumprir a nossa missão, que é fazer discípulos. Vamos continuar. Façam discípulos. Ele atraiu homens e mulheres de todo tipo para abandonarem sua própria vida, seus bens, seus sonhos e segui-lo. Esse é Jesus. Como ele conseguia isso? Jesus falava, Jesus tocava as pessoas e as pessoas abandonavam aquilo que eram os seus sonhos pessoais, seus bens, suas casas, suas famílias, para segui-lo e cumprir a missão que ele dava. Nós somos os cristãos, nós somos a representação de Cristo nessa terra. Precisamos entender isso para que a gente possa transformar isso numa realidade. Olha o que diz Lucas 5, 10 e 11. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Gente, isso é lindo de imaginar. O convite de Jesus, o toque de Jesus, a palavra de Jesus, tão poderosa que mudava completamente os objetivos daquela pessoa. Quando você se encontrou com Jesus, isso aconteceu com você. Você tem experimentado essa realidade de anular o seu próprio eu para viver aquilo que são os objetivos, o cumprimento da missão de Cristo? Atos 11, 26. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Pequenos cristos. Perceba que nós somos a representação de Deus nessa terra. Pequenos cristos. E precisamos continuar essa missão do nosso Mestre. Mas o que é fazer discípulos? O que é fazer discípulos? A resposta, aqui na página 69. É multiplicar-se em outros. Multiplicar-se em outros. E aqui a gente vai começar a pensar em algumas coisas que talvez deem um nó, talvez você precise reavaliar o que significa fazer um discípulo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você que é um servo de Deus, você que é um cristão, você que já foi transformado pelo Espírito Santo, teria a ousadia de dizer para as pessoas que te conhecem: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo? Talvez essa seja a chave para o início de algumas mudanças significativas na nossa vida e, consequentemente, na vida da nossa igreja. Gerem discípulos. Como? Por meio do relacionamento, da convivência, da influência. O problema é que nós, muitas vezes, entendemos o discipulado como ensino apenas, como estudo da Bíblia. Discipular é estudar a Bíblia. Discipular é botar as pessoas numa classe. Mas é isso que a palavra de Deus ensina. É isso que a Bíblia nos mostra. Influenciar, relacionar-se, cuidar de pessoas. A pessoa que se converte, a pessoa que não tem um encontro com Cristo ainda, ela não enxerga a Cristo. Ela não tem a palavra. O que ela enxerga somos nós. Então, o grande desafio é nós sermos discípulos e gerarmos pela vida outros discípulos.
Façam discípulos estava nos desafiando a fazermos discípulos nossos e não de Jesus. Eu quero que você pense sobre isso. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois. Porque quando eu digo, seja um discípulo de Jesus, mas as pessoas não enxergam Jesus. Aliás, elas enxergam Jesus quando olham para nós. Então nós estamos fazendo discípulos para nós, porque nós somos a referência, mas quando as pessoas estão olhando para nós, elas estão vendo Cristo em nós, por isso elas são discípulos de Cristo. Pensa nisso. Será que você tem isso em sua mente como algo claro? Ou você sempre aponta, não, a gente tem que olhar para Cristo. Porque quando a gente olha para o homem, a gente vê o pecado, a gente vê a falha, a gente vê erros. E aí, eu não quero, eu não me sinto um modelo para ninguém. É uma ousadia muito grande. Mas por que o apóstolo Paulo disse isso? Por que ele colocou isso na palavra? Perceba o seguinte, o autor fala sobre algo aqui que é muito interessante. Ele fala sobre paternidade. Paternidade talvez seja a melhor palavra para entendermos o que é discipulado. Quando você é pai, quando você é mãe, quando você gera um filho, tudo que você ensina para o seu filho vai muito além de conteúdo escrito, de livro, de leitura. É a vida na vida. Você é um modelo para o seu filho. E sendo um modelo para o seu filho, não significa que você seja perfeito. O seu filho que convive com você sabe das suas imperfeições, sabe dos seus erros, sabe das suas falhas. Ele vê você fazendo coisas que às vezes não são tão boas, mas isso não deixa de transformar você num modelo. Porque até quando você se desculpa, quando você pede perdão, quando você reverte uma situação que era ruim numa situação boa, quando você reage diante de situações difíceis, você está ensinando, você está sendo um modelo. Perceba que se nós queremos fazer discípulos, precisamos nos colocar nessa posição de quem, apesar de tudo, é um modelo, de quem cuida, de quem orienta, e orienta de forma prática. Relacionamento. Orienta a quê? E aí a gente continua aqui o texto. E o autor frisa isso é muito interessante lá em Mateus capítulo 28, no final, né? Versos 19 e 20. Qual é o mandamento aos discípulos? Ensinar a obedecer. A grande questão é a obediência. Olha o que ele diz na página 72. Se tivéssemos nos concentrado em ensinar os crentes a obedecer, certamente teríamos uma igreja diferente. Talvez com menos conhecimento teológico, mas com muito mais vida de Deus fluindo através de nós. É claro que temos que ensinar o que Jesus ensinou, mas sempre sob o foco da obediência. Caso contrário, é inútil. Gente, aqui eu fico pensando na realidade de jovens que entram para a universidade, jovens cristãos que entram para as universidades e abandonam o Evangelho. Por que isso acontece? Aqueles jovens que cresceram numa igreja, que liam a Bíblia, que oravam, que cantavam, que recitavam versículos decorados, quando são confrontados, se afastam. Talvez o que esteja faltando sejam modelos, sejam discípulos, sejam pessoas que, como referências para eles, cuidaram deles, caminharam com eles, fortaleceram nos momentos em que eles tinham dúvidas e estavam enfraquecidos, e não apenas estavam numa sala de aula ensinando a Bíblia, ensinando a teologia, ensinando o que é certo, mas vivenciando experiências junto com eles e criando neles experiências também pela ação do Espírito de Deus e assim os tornando fortes e firmes. Queridos, esse é o segredo. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez, ensinando a obediência. Será que nós não estamos muito presos à letra, investindo na letra e não cumprindo a nossa
missão, a grande comissão. Quando uma pessoa entende o que é ser um discípulo de Cristo, a consequência direta disso, sabe qual é? Ela gera um outro discípulo. Então a gente não pode ter em mente que levou o evangelho, pregou a palavra, a pessoa se converteu, ela entendeu que Jesus Cristo é a única esperança e a salvação, e ali ela passa por uma classe de catecumenato, né? Antigamente chamava assim, e ela se prepara para o batismo, e ela entende as bases da fé cristã, e ela vai ao batismo, e ela se torna membro da igreja, e acabou, fazemos uma grande festa. Não. Precisamos entender que essa pessoa precisa continuar sendo cuidada, ensinada, através de experiência de vida, e principalmente ela precisa entender que ela precisa fazer outros discípulos, que ela precisa continuar anunciando essa palavra para outras pessoas, e mesmo sabendo pouquinho, ela precisa levar outros a caminharem com Jesus. Por que eu amo a igreja em células? Porque na igreja em células nós quebramos alguns paradigmas. Um deles é transformar alguém que acabou de chegar para a igreja, que acabou de se converter, no período de um ano e um pouquinho, em um líder, em alguém que, diante de um grupo de pessoas, uma célula, está levando outros a Cristo, está discipulando, está ajudando, está ensinando, está caminhando junto. Essa pessoa ainda é cheia de falhas, de erros. Essa pessoa em um ano com certeza não conhece profundamente a Bíblia toda, mas ela já está cumprindo a missão. Nós precisamos quebrar isso, porque queremos que a pessoa aprenda. Como pode ser um líder sem ter um conhecimento profundo da palavra? E aí a gente vê pessoas que têm um conhecimento profundo da palavra há 20 anos, mas nunca levaram alguém a Cristo. Mas nunca acompanharam alguém até que aquela pessoa gere outros discípulos. Isso é uma falha grave. E o modelo celular, ele tem nos ajudado a mudar isso. O autor, na página 74, diz: o que é cumprir a grande comissão? É gerar discípulos que também cumprem a grande comissão. Essa é a nossa missão. Assim tornaremos a visão uma realidade. Então, o que precisa acontecer para que a visão, que é alcançar as multidões, que é fazer muitos discípulos, se torne realidade? Quando eu, que sou um discípulo de Jesus, sou um modelo e caminho com alguém que se torna um discípulo, até que essa pessoa entenda que ele também precisa se tornar um discípulo que gera outros discípulos. Esse é o princípio da multiplicação. Gente, isso é fantástico. Isso é lindo. Isso é bíblico. Isso foi o que Jesus fez. Por isso que o Evangelho chegou até nós. Jesus investiu em vidas. Ele cuidou dessas vidas. Ele aparou arestas. Ele caminhou junto. Até que eles entenderam a missão de forma tão profunda que eles foram capazes de reproduzir isso em outros, e em outros, e em outros. Homens fiéis e idôneos que foram reproduzindo essa mensagem até que essa mensagem chegou até nós. Nós não podemos parar por aqui. Nós precisamos continuar avançando. E como vamos fazer isso? Vamos fazer isso se entendermos quais são os nossos valores. Valores têm muito valor. Além de ter a visão e a missão bem delineadas, um outro aspecto importante de qualquer projeto, empreendimento ou organismo são os valores. O que é valoroso para você? Quais são os seus valores? Aqui na página 75, o pastor está fazendo o pastor, né, Roberto, está fazendo uma citação do John Maxwell. Lá em cima, na página 75, ele diz assim: os valores definem a equipe e conferem-lhe uma identidade única aos membros. Os membros em potencial, aos clientes e ao público. Aquilo em que acredita identifica quem você é. Aquilo em que você acredita identifica quem você é. São os seus valores. Perceba que nós vivemos num mundo onde as pessoas estão
cada vez mais descrentes. Um mundo que não apresenta verdades absolutas. Um mundo de valores que estão sendo destruídos. A família, o casamento. E nós que cremos na palavra e temos valores reais, precisamos vivenciar esses valores. Mas você tem esses valores? Alguns valores foram mudando com o tempo e a história. O autor vai falar aqui, né, a gente conhece bem essa mudança, quando a igreja, que era um organismo vivo, flexível, informal, crescente, era a igreja nas casas, era a igreja que gerava discípulos, ela se torna uma instituição, lá com o imperador romano Constantino, e ao se tornar uma instituição, valores são quebrados. A gente tem a divisão entre o clero, né, e o laicato, aqueles que não conhecem a palavra, e com isso a igreja perde. Martinho Lutero faz a reforma e lança lá, né, aquilo que são as bases hoje do movimento que nós somos, né, o movimento evangélico. Mas quando olhamos para essa estrutura que vivemos hoje, percebemos que existem mudanças que ainda precisam ser implementadas, porque elas são mudanças, elas são verdades naquilo que nós falamos, mas não são verdades naquilo que nós vivemos. Então é sobre isso que o autor destaca aqui, em especial o sacerdócio universal, todos os santos. Mas eu quero com você, nessa tabela que aparece aqui na página 76, ler para que você esteja pensando sobre isso. A igreja primitiva, a igreja que está nascendo aqui através da palavra de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, o movimento de cristãos, e a igreja tradicional, a igreja que existe hoje. A igreja primitiva, baseada em relacionamentos informais. A igreja tradicional, baseada em rituais e cultos formais. A igreja primitiva, dispersa pelas casas. A igreja tradicional, centrada no templo. A igreja primitiva, tudo é santo. A tradicional, separação do sagrado e do secular. Todos os crentes serviam, ministravam na igreja primitiva. A igreja tradicional tem ministros especializados. O clero e os leigos são diferentes. A igreja primitiva crescia pela multiplicação. A tradicional cresce por adição. Aqueles que vão chegando, vão sendo somados, os filhos dos crentes que vão nascendo. Comunhão de tudo na igreja primitiva. Igreja tradicional, individualismo, isolamento. A igreja primitiva é flexível, ágil, é dinâmica. A tradicional é inflexível. Ela é lenta. Ela é estática, parada. A igreja primitiva forma círculos. Tem a forma de círculo, né? A igreja tradicional tem a forma de leque. Você percebe como é que a gente se organiza. A igreja primitiva, ela é um movimento. Está se expandindo, caminhando. Ela é igreja em todo lugar. A igreja tradicional é um monumento. Percebe que a gente fala assim, eu sou da Igreja Batista em Vital Brasil. A nossa referência do ser igreja é um prédio. A igreja primitiva é um organismo vivo. A igreja tradicional é uma organização, uma estrutura bem montada. Tem um CNPJ, tem uma diretoria, tem os cargos. Algumas têm departamentos, áreas, salas, líderes. É uma organização. Quanta diferença, hein? O que nós nos tornamos. Sabe o mais importante? É o que nós podemos nos tornar. A visão principal do modelo celular tem nos ajudado a quebrar com isso. Cada crente, um ministro. Cada casa, uma igreja. Assim, esse modelo tem resgatado o sacerdócio universal de todos os crentes. Tem descentralizado a igreja pelas casas e pelos líderes e não mais centrada no templo e no pastor. Não se prende mais a prédios e rituais. Antes, pelo contrário, se encontra livre
para crescer em qualidade e em quantidade. Se há uma maneira de voltarmos às raízes da igreja, acredito que esse é o caminho. Queridos, eu não tenho dúvidas de que as células, a igreja que, além do grande encontro nos templos, ela funciona nas casas, é o caminho para que nós retornemos a ser a igreja que nasceu lá no Novo Testamento. Pastor, mas nós já somos uma igreja em células, que bom! Nós já concluímos isso. Infelizmente eu não posso dizer que sim, porque nós estamos nas casas, mas estamos vivendo o que é ser uma igreja em célula. Precisamos fazer ajustes. Precisamos olhar de verdade para essa estratégia, entender a estratégia e termos coragem para mudar o que estivermos falhando. Temos uma visão que foi dada por Deus, alcançar as multidões. Temos uma missão, fazer discípulos. E se as nossas células não estão alcançando as multidões e não estão fazendo discípulos, então nós não estamos vivendo células de verdade. Você pode refletir sobre isso. Vamos fazer ajustes na nossa estratégia, porque ela é uma estratégia de Deus. Eu quero deixar algumas perguntas para a gente bater um papo aí, para a gente refletir. E você que vai ver esse vídeo em outro momento pode usar também da forma que quiser. Primeira pergunta. Alguns dizem para os novos convertidos que eles devem olhar para Cristo e não para as falhas dos cristãos. Como você compara isso com o que Paulo diz em 1 Coríntios 11:1? Segundo, fazer discípulo é um método, uma classe de EBD, preparando pessoas, ou vida na vida? Terceiro, é possível discipular alguém sem se expor? O medo de abrir nossa casa, nossa vida para o outro, tem nos impedido de fazer discípulos? Quarta pergunta. Qual a diferença entre evangelizar e discipular? Você poderia apresentar nomes de pessoas que tenha evangelizado e discipulado? Quinta e última pergunta. Comparando os valores da igreja primitiva e da igreja tradicional, o que precisamos mudar urgentemente? Queridos, que Deus te abençoe. Espero que você tenha aproveitado desse estudo. Continue lendo o livro, leia o mais rápido possível, estude, marque o seu livro e que a gente possa ter um tempo de bate-papo que seja ainda mais edificante. Um abraço e fique com Deus.